Olá, estudantes da primeira série. Quem está falando aqui é o professor Gustavo. E hoje nós vamos falar sobre o sistema organizacional do universo, segunda parte. Vamos lá comigo, meus queridos. Bem, nosso objetivo: conhecer como os gregos começaram a interpretar o universo após começar a utilizar a lógica e superando os mitos. Conhecer os motivos que fizeram a ciência abandonar o geocentrismo e adotar o heliocentrismo, e entender o real forma do planeta Terra. Beleza? Tranquilo, meus queridos? Então, vamos começar por aqui, né? Você sabe, né? A gente já explicou várias vezes aqui nossas aulas de que a Terra é plana, né? Certo? Plana, né? Isso, nós já falamos isso, que a Terra está no centro do universo, né? Falamos várias vezes isso, né? Cara, claro, obviamente isso não é uma verdade, né? Mas vamos entender o que levou o ser humano a falar sobre isso, entender sobre isso, certo? Então, para isso nós temos que resgatar alguns pontos históricos, né? Para poder justificar qual era o motivo, né? Dessas hipóteses, né? Essas teorias, vamos supor assim, e depois a quebra dessas, ok? Então vamos lá comigo. Bem, primeiro vamos entender o universo dos gregos aqui, né? Então veja essa foto bonita que nós temos aqui. Vejam, o que nós teríamos, né? Para Aristóteles, o céu era perfeito, era a perfeição, melhor dizendo, e a terra, a corrupção. O limite entre a terra e o céu era a chamada esfera lunar. Na Terra, os corpos eram formados por proporções dos 4 elementos nesta ordem: terra, água, ar e fogo. E cada um tendia a um lugar original. Acima da Lua, os corpos celestes eram formados por éter e seus caminhos eram círculos perfeitos. Cometas e meteoros eram fenômenos atmosféricos, os chamados sublunares. Veja que doido, né? Veja que algumas palavras foram bem enfatizadas aqui. A perfeição. Né? Por quê, né? Por que a Terra era a corrupção? Veja, isso aqui, inclusive, explica algumas coisas interessantes nessa parte de religião, a questão do catolicismo e tudo mais. Veja, se você for olhar, por exemplo, as obras sacras, né? As obras da Igreja Católica, por exemplo, vai perceber que normalmente os santos, né? O céu, ele é sempre representado por círculos, normalmente círculo dourado, né? E isso faz com que você tenha a ideia de perfeição. Nós, seres humanos, somos os seres imperfeitos, certo? Então, o que estava no céu era considerado perfeito. Então, veja que aqui tem uma ideia da perfeição. E o que é mais perfeito na questão de geometria no formato? O círculo. Né? Então o círculo ele tinha essa ideia de perfeição. Então vamos dar uma olhadinha nesse diagrama feito pelos gregos. Né? Então veja que no centro tinha a terra, né? Nós tínhamos os elementos, então aqui tinha a terra, a água, o ar e o fogo, certo? Nós tínhamos aqui em cima a parte lunar, e aí você tinha o sol, né, o firmamento, e entre o firmamento e essa parte aqui entre o fogo e o firmamento, você tinha, por exemplo, a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, que eram aqueles planetas que eram vistos a olho nu, certo? E em cima disso você tinha esse firmamento, onde ficavam possivelmente os deuses, né? Então por isso tem toda essa história da mitologia e tudo mais, ok? Tranquilo, esse era o mundo perfeito, né? E até podemos entender um pouquinho, afinal, é o que era visto, né? Lá pelos nossos amigos. Bem, vamos agora começar a aprofundar um pouco mais esse conhecimento. O universo dos gregos. Ptolomeu, no seu livro Almagesto, escrito no século II, afirmou algo que durou mais de 1 milênio. Veja que doido. Se a Terra possuísse movimento de rotação diário para realizar o seu circuito, sua velocidade deveria ser muito grande e, por isso, os objetos sobre elas deveriam ser arremessados, a menos que fossem mantidos em ligação com o planeta por uma força muito grande. Veja que loucura, né? A velocidade da rotação da Terra ela é relativamente grande, é em torno de 1666
ponto alguma coisa quilômetros por hora, né? É muita coisa mesmo. Aqui os gregos, né, eles não tinham aquela ideia, por exemplo, dos conceitos de força, massa, referencial, tudo mais que vai ser estudado, não, na verdade firmado, né, por Galileu e Newton aí ao longo dos séculos, certo? Mas a gente tem que entender também de que esses conceitos foram estudados já nessa época, certo? Mas o que predominava era esse conceito de Ptolomeu aqui, certo? Então, primeira coisa que a Terra tinha que ficar ali parada de boas. Ok, feito isso, vamos entender o modelo de Ptolomeu. Então aqui, né, eu quero que vocês prestem bem atenção nessa questão desse slide, essas posições que nós temos aqui. Vejam, primeira coisa que nós temos aqui é o epíciclo, né? O que seria esse epíciclo? Bem, o Ptolomeu escreveu, né, explicou o movimento dos planetas, né, através de uma combinação de círculos, que eram chamados epíciclos, cujos centros se movem em um círculo maior, que ele é chamado de deferente. Então, na verdade, se tem o epíciclo aqui, sendo esse epíciclo, ele tinha girando em torno do deferente, ok? A Terra ficava no centro do centro do deferente. Na verdade, não no centro. Na realidade, ele estava num ponto fora desse centro, certo? A gente falava, inclusive, que a Terra ela está no centro do epicentro, né? Melhor dizendo, centro do excêntrico. O que seria isso? Você tem que imaginar o seguinte: o deferente ele tem um centro. Esse centro desse deferente ele não é onde está a Terra, certo? E tem uma explicação interessante para isso, né? O que acontecia? Para poder entender os movimentos dos planetas, né, a questão de você não ter uma movimentação regular em torno dos astros ali, o Ptolomeu ele fez uma ideia muito interessante, sabe? Ele acabou muitas vezes criando uma artimanha matemática, vamos supor assim. Na minha época de faculdade a gente falava de a famosa chuchada, né? O que ele aconteceu ali? Ele colocou o planeta Terra fora desse centro, certo? Bem, acompanhe aqui comigo aqui, né? Para dar conta desse movimento não uniforme dos planetas, nós temos o chamado equante, certo? Então você teria esse cara aqui. O que é esse equante aqui? Esse equante é um ponto oposto ao planeta Terra, certo? Que ele está do lado do deferente e oposto à Terra, em relação ao qual o centro do epíciclo se move a uma taxa uniforme. Então, com essa combinação aqui de pontos, você consegue explicar alguns movimentos dos planetas vistos lá no sistema, certo? No olho visível aqui. Ok? Então, nós conseguimos explicar de uma maneira bem interessante essa parte. Então, vejam, de novo, o epíciclo, certo? Que está centrado no deferente. O centro desse deferente, a Terra fica levemente longe um pouco desse deferente, ou seja, a Terra está no centro excêntrico, certo? Ou seja, fora do centro. E oposto a o planeta Terra, nós temos o equante, certo? Em que ele consegue se mover e todo esse sistema se movimenta, certo? Explicando os movimentos que a gente acaba enxergando no análogo celeste e assim por diante, ok? Bem, rompimento com Aristóteles, né? O que levou os pesquisadores que vieram depois de Aristóteles a questionar o modelo geocêntrico, né? Ou seja, questionar o modelo Ptolomeu. Então, primeira coisa que a gente tem, a trajetória de Marte e outros corpos celestes apresentava um movimento retrógrado, certo? Isso foi inclusive explicado por esse sistema de círculo dentro de círculos, né? Esses círculos excêntricos ali, como foi aplicado por Ptolomeu. Só que era um negócio meio complicado, o negócio, certo? Se esse fenômeno foi justificado por Ptolomeu, né, pelo Ptolomeu, excíclicos, cujo centro se movia uniformemente ao longo de um círculo maior. Beleza. Então agora eu quero que você olhe essa imagem que está sendo representada aqui. Olha essa imagem. Demarcando a trajetória de todos os planetas conhecidos em torno da Terra, estacionários, teríamos algo como o que aparece nessa figura ao lado. Isso não é muito confuso? Pois é, esse que é o problema. Essa história do Ptolomeu criava uma confusão, certo? E outros planetas que fossem vistos, nós íamos perceber que não ia encaixar muito, ia ficar um negócio, uma salada, certo? Então a ideia foi de que não pode ser tão complicado assim.
as coisas têm que ser um pouco mais simples, certo? E aí que veio a questão dos questionamentos, como nós iremos mostrar aqui em diante. Bem, pouco depois de Aristóteles, né, melhor chamado um cara chamado Aristarco, pouco depois de Aristóteles, já havia proposto uma teoria do Sol ser o centro do universo, baseado na ideia do fogo central, pois o fogo era uma das mais nobres dos 4 elementos e merecia um local de destaque no universo. Então veja que já começou um movimento para poder, né, mudar esse sisteminha aí, beleza? Por volta de 1500, observando continuamente o movimento de Marte, o padre polonês Nicolau Copérnico notou que o planeta reduzia sua velocidade, parava, regredia a trajetória até parar novamente e então começou a progredir em seu trajeto, enquanto seu brilho e tamanho também mudavam. Essa foi uma questão interessante, o brilho de Marte, né? Então eles começaram a ter esse problema da questão do brilho. O Ptolomeu ele até tentou explicar isso, mas não foi uma explicação convincente, certo? Então olha esse sisteminha aqui, né? Então aqui você tem do lado direito o sistema proposto por o Copérnico, né? E do lado esquerdo nós temos o modelo proposto por Ptolomeu, né? Uma coisa interessante falar aqui é que o modelo de Ptolomeu, vejam, ele não está falando que as coisas giram em torno da Terra. Então, na verdade, eu não posso afirmar que a Terra era o centro, né? A Terra, as coisas giravam em torno de um centro, mas a Terra não estava nesse centro, ele estava um pouquinho afastado desse centro. Então, falar que a Terra era o centro não condiz, né? Não é uma verdade, certo? É uma falácia, é muito próximo, mas não é, ok? Então, assim, se vocês forem observar, o Copérnico ele começou a já dar os primeiros, né, passos para isso. Só que nós tínhamos um problema bem sério aqui, que era a questão, né, dos questionamentos, né? A gente está numa época de Inquisição, digamos assim, os protestantes, né, eles já estavam começando a crescer bastante, então assim, nós tínhamos aquele problema dos protestantes na Europa, o movimento estava crescendo bastante, então questionamentos não eram bem vistos pela igreja, então você tem ali a época da Inquisição, então os caras começaram já a pegar no pé dessa turma que questionava esses dogmas, estavam muito bem firmados durante milênios, certo? Então assim, aqui começou a ter um outro movimento na Europa, nessa questão dos saberes, né, que era conhecido. Bem, baseando-se nessas observações, elaborando minuciosos cálculos matemáticos, concluiu-se que o Sol era o centro e não a Terra, né? Aqui vem a questão do logo, né? Lembra que a gente falou sobre logo e mito? Pois bem, aqui começou a questão do logo, né? A questão da razão. Então o mito veio, ele propôs uma ideia, passou uma mensagem, certo? Mas a ciência, de alguma forma, usando a razão, começou a questionar isso e provar, né, de uma maneira, usando a razão, começou a explicar de que não era bem assim. Beleza? Bem, então aqui eu tenho um GIF que mostra bem como é que seria esse sistema de Aristóteles, né? Então aqui você tem um modelo do heliocentrismo, então perceba que é um modelo muito mais elegante, né? Muito mais bonito. Inclusive tem um livro, né, escrito por Kepler, que ele fala sobre a questão do chamado harmonia do mundo, né? Que ele imaginava que os planetas eles estavam organizados, né? Tinha uma certa harmonia, não era uma coisa desorganizada, não era uma coisa feia, né? Tinha uma coisa harmoniosa, uma coisa bonita, né? Por isso que inclusive ele imaginou como uma harmonia, certo? A harmonia dos mundos, que é esse modelo do heliocentrismo, e o geocentrismo veio aqui, né? E acabou não tendo muito certo, porque veja que é um modelo bem complicadinho, certo? Beleza. Agora, meus queridos, eu vou deixar uma atividade para vocês aqui para a gente poder responder, certo? E eu quero que vocês observem bem esse GIF. Eu quero que agora esse GIF fique projetado, certo? Porque eu sei que ele vai ficar um pouquinho parado para vocês poderem discutir as respostas, mas eu quero que vocês observem bem. Observem cada detalhe desse GIF. Cada detalhe deste,
certo? Observe a questão dos movimentos planetas e tudo mais. Então, aqui, qual a diferença que você consegue enxergar nas imagens A e B? E o que elas podem representar astronomicamente? Existe algum erro em A ou B? Eu vou dar um tempinho para vocês poderem responder isso e daqui a pouco a gente volta para discutir.
E aí, meus queridos, conseguiram ver? Conseguiram analisar o movimento ali dos corpos? Né? Então, vamos lá. O que nós teríamos aqui? Né? Veja uma possível resposta. Em ambos os sistemas, a circunferência central representa a Terra, enquanto a circunferência que se move representa a Lua. Em A, o movimento de rotação e translação coincidem, enquanto que fazendo com que observamos sempre a mesma face. Né? Então veja que doido aqui, né? Olha que bonitinho. Então você tem aqui o movimento de rotação. Então você percebe que essa parte mais escura aqui, que está na Lua, está sempre virado para o corpo A. Em B, a Lua realiza apenas translação, de modo que cada parte do mundo veja uma região lunar diferente, e este que é o erro. Né? Esse efeito que a gente vê, sempre mostrando para a mesma face, né? A Lua mostrando sempre a mesma face para a Terra, né? Na verdade é por causa do efeito maré. Né? Então existe o efeito maré. Qualquer coisa é uma pesquisada aí, né? Nós vamos discutir consequentemente isso em algum outro momento, ok? Bem, vamos lá. Agora vem a nossa pergunta, né? Vamos explicar, a Terra é plana? Alguns filósofos pré-socráticos defendiam essa hipótese, até que Aristóteles começou a fornecer evidências empíricas da esfericidade da Terra, como a sombra do eclipse lunar, que apareciam em estrelas em navegação, que logo se propagavam além da Grécia. Isso significava que, desde antes do século III a.C., já se sabia que o formato da Terra era esférico. A única incongruência era o fato da Terra ser considerada o centro do universo. Muitas culturas antigas acreditavam que a Terra era plana. E aqui vem uma explicação. Isso aqui, meus amigos, não é opinião, isso aqui é fato. Fato muito bem descrito. Então preste bem atenção nisso. Veja que figura louca. Aristóteles foi uma das primeiras pessoas a medir com precisão o raio da Terra há cerca de 2.200 anos atrás, certo? Os caras já sabiam antes de Cristo que a Terra não poderia ser o que ela é plana, como se dizia, certo? Bem, o que acontece aqui? Ele conhecia as datas dos solstícios e equinócios e descobriu que na cidade de Siena, atual Assuã, no Egito, o Sol ficava exatamente no zenite, no céu, ao meio-dia. Nas cidades de Alexandria, isso não aconteceu no mesmo horário. Conhecendo a distância entre as duas cidades, ele só precisou de 2 estacas para fazer o trabalho e calculou, né, matematicamente com erro de apenas de 2%. Bem, o que eu posso falar aqui para vocês? Ó? Eu quero que vocês observem aqui qual era a malandragem do cara. Né, se você for pesquisar essa história, é bem interessante. Né? Isso tudo começou por causa que a luz chegava no fundo de um poço. E o cara fala assim, o que isso tem a ver, né? Ele sabia disso, ele sabia que a luz chegava no fundo do poço, né, num certo dia, num certo horário, em Siena. Ele começou a perceber que nesse mesmo horário, nesse mesmo dia, isso não acontecia em Alexandria. Então a ideia é muito simples. Se a Terra fosse plana, fazer, se no caso aqui e aqui, né, fosse 2 cidades distantes ali, dava em torno de 800 quilômetros, pelo que eu não estou errado aqui na distância entre elas. Mas era possível perceber que se, né, não tivesse se a Terra fosse plana, você teria que ter o mesmo tempo, o mesmo horário que não tinha, a luz chegava no fundo do poço nessa cidade, teria que ser aqui também, ou seja, que não teria sombra, certo? E aí o que os caras perceberam? Bem, na cidade de Alexandre tinha sombra, então o único objetivo era isso aqui, ó. A Terra tinha que ser esférica, tinha que ser alguma coisa desse tipo, certo? E aí, fazendo uma regra de 3, uma proporção de arcos, ele conseguiu achar ali, né, a circunferência da Terra com uma precisão absurda para a época, certo? Bem, vamos lá. Então, as universidades já dissertaram sobre a esfericidade da Terra no século XIII.
E livros como A Esfera eram leituras obrigatórias aos alunos. Antes de partir para uma viagem que resultaria em uma chegada à América do Sul, Cristóvão Colombo não precisou convencer muita gente sobre a esfericidade da Terra, né? Veja que doido, né? Os navegadores, né? Os grandes navegadores, né? Eles sabiam que a Terra era esférica, eles sabiam, porque afinal o ser humano já navega há mais de 3.000 anos. Então não eram nenhum ignorante fazendo isso. Certo? Então, assim, os caras já sabiam. Quem não sabia, né, eram as pessoas muitas vezes de baixa cultura que não se conheciam, né, os pessoal mais humilde ali que não sabia sobre isso. Mas era muito interessante porque, né, os caras sabiam realmente que a Terra era esférica. Então, grandes navegadores já sabiam realmente essa questão aí. Bem, beleza. Meus queridos, o que vimos hoje? Vamos lá comigo. Aprendemos como os gregos observavam o céu e como isso culminou com a teoria geocêntrica, elaborada por Aristóteles e aprimorada por Ptolomeu. A observação das órbitas dos corpos celestes aliados com cálculos matemáticos fizeram Nicolau Copérnico questionar o modelo geocêntrico e propor um modelo heliocêntrico. E desde o século III a.C. era consenso o formato da Terra é esférico. Ok? Bem, aqui está as nossas referências e eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Revisem, leiam sobre essa questão de Ptolomeu, sobre a esfericidade da Terra e no próximo momento nós nos encontramos aí. Até mais, queridos. Tchau, tchau.